Então, pessoal, seguindo aqui a nossa aula de pigmentos, a gente dá início à segunda grande família de pigmentos, que é a melanina e os distúrbios relacionados com o depósito de melanina nos tecidos, tá? Então, a melanina ela é um pigmento cuja coloração varia do castanho até o negro. Tá? Então eu coloquei aqui uma foto, novamente essa foto, né? Então uma pessoa que tem um depósito menor de melanina, né? Uma pessoa de pele mais clara, cabelos mais claros, e aumentando gradativamente até uma pessoa de pele negra, possivelmente de origem afro, né? Então é um pigmento que ele obviamente pigmenta, ele se deposita na pele, cabelos, pelos, tá? A íris do olho das pessoas também tem depósitos de melanina, então pessoas que têm um olho mais escuro possuem um maior depósito de melanina. Se formos pensar em animais, a gente pode pensar que ela se deposita nas plumas, pode se depositar em chifres, em outros anexos também, nas garras, enfim. E essa aqui é a estrutura da melanina, né? É essa moléculazinha aqui que é responsável pela proteção do nosso organismo, principalmente contra a radiação ultravioleta. Antes de entrar propriamente dito na melanina, no metabolismo, na síntese dela, eu gostaria de só refrescar um pouquinho a memória sobre a histologia da pele. Então, a pele ela é composta por 3 camadas. A primeira, que não está escrito aqui, mas é a mais inferior, que se chama hipoderme, que tem tecido adiposo, que tem vasos, enfim. A segunda camada, que ela é a mais espessa, é a derme, que é onde se localizam as glândulas sudoríparas, glândulas sebáceas, o folículo piloso, o músculo piloeretor, terminações nervosas, enfim. E nós temos a camada mais superficial da pele, que é a camada da epiderme, que é essa camada aqui, ó, cheia de reentrâncias, né? Que a gente chama elas de papilas epidérmicas. Então, eu chamo a atenção para vocês que, se vocês observarem, a epiderme ela é composta por vários estratos de camadas celulares também. E é a epiderme que a gente precisa agora se deter para estudar a melanina. Tá? Então, preciso chamar a atenção que vocês entendam o que é a epiderme. Eu tenho aqui uma figura da epiderme, e aqui nós temos a camada mais basal da epiderme, que, se eu for mostrar nessa foto, seria essa camada aqui, ó, das papilas, tá? Como é que funciona a logística da dinâmica da epiderme? As células, elas são formadas, as células que compõem a epiderme, né, elas são formadas por essa camada de células basais germinativas, e as células filhas formadas, elas vão, conforme elas vai sendo formadas novas células filhas, as mais antigas elas vão sendo empurradas para cima até que chega uma hora que elas descamam. Essa é a dinâmica da pele, né? A pele é um tecido que está sempre trocando as suas linhagens celulares graças a essa linhagem de células germinativas. E nós temos também localizado na camada mais basal da epiderme o melanócito. O melanócito, ela é uma célula que sintetiza a melanina, ele tem essa característica mais, como é que eu posso explicar, que ele se ramifica, mais ramificado, né, para várias outras células, e ele sintetiza a melanina e ele distribui a melanina que ele sintetiza para os queratinócitos vizinhos. Então, ele sintetiza e ele distribui para os queratinócitos vizinhos. Esses queratinócitos, conforme eles vão subindo, essa melanina ela vai se depositando na camada mais superior do queratinócito. Tá? Então, o queratinócito ele sofre um amadurecimento e migra para a camada mais superior da epiderme.
tá? E também existem os melanossomos, que eu vou explicar agora com mais detalhe o que é um melanossomo, como é que funciona a dinâmica da liberação da melanina. Mas o que eu quero que vocês saibam dessa foto é que a epiderme ela é composta por várias camadas e que os queratinócitos são as células que compõem a epiderme e que eles são sintetizados na parte mais inferior e conforme eles vão amadurecendo, eles vão sendo empurrados para a parte mais superior. E que também existe o melanócito, que é uma célula que produz melanina e distribui essa melanina para os queratinócitos vizinhos. Como é que funciona essa dinâmica, então? Aqui nós temos um melanócito, tá? Em amarelo, e ele está bem ramificado. E aqui nós temos todas as camadas que compõem a nossa epiderme. Tá? Então, o que acontece? O melanócito, ele produz a melanina e não só produz ela, mas ele coloca ela dentro de uma vesícula. Tá? Então, ele coloca um monte de melanina dentro de uma vesícula, dentro de um pacotinho, que são essas manchas marrons que a gente enxerga, essas bolinhas marrons que a gente enxerga. O nome desse pacotinho aqui, carregado com melanina, dessa vesícula carregada com melanina, é melanossoma, tá? Melano de melanina e soma de corpo, tá? Então, isso aqui é um melanossoma produzido pelo melanócito. Primeiro ponto, então ele produz e esse melanócito ele vai distribuir esse melanossoma para as células vizinhas. Que células são essas? Os queratinócitos mais basais, tá? Conforme esses queratinócitos vão amadurecendo, eles vão subindo para as camadas mais superiores da epiderme. Quando um melanócito ele atinge as camadas mais superiores da epiderme, o que acontece? Esse melanossoma, aliás, quando o queratinócito atinge a camada mais superior da epiderme, esse melanossoma que estava dentro dele, ele se rompe. Tá? Essa vesícula se rompe e a melanina ela é liberada para as células. Tá? Ela acaba sendo... essa melanina acaba sendo liberada para a célula e ela se distribui no citoplasma dessa célula, tá? Então, a melanina ela é liberada nas camadas mais superficiais das células que compõem a epiderme, tá? E um fato curioso é que a melanina liberada nas camadas mais superficiais, ela tende a se depositar sempre na região que fica acima do núcleo. Isso acontece por quê? Porque ela protege, a função dela é proteger a célula contra os raios ultravioletas e raios infravermelhos da radiação solar. Tá? Então, por isso que ela se distribui em cima do núcleo. E o núcleo é uma região vital para a célula, né? Então ele tem que ser protegido. Depois, com o tempo, esse queratinócito ele acaba ficando córneo, enfim, ficando velho e acaba descamando. Então, essa é a dinâmica da síntese de melanina. Eu queria falar um pouquinho com vocês agora sobre os distúrbios relacionados com a melanina. O primeiro deles é a hiperpigmentação. E a gente chama essa hiperpigmentação também de melanodermias, tá? Que está relacionado com o aumento da melanina na pele. O que é a hiperpigmentação? Ela o que controla, o que pode gerar essa hiperpigmentação? O aumento do número de melanócitos, são as células que fazem a melanina, o incremento da melanogênese, ou seja, os melanócitos trabalham mais produzindo mais melanina, e também defeitos na eliminação da melanina através da epiderme. Eu trouxe aqui 3 exemplos nessa foto. A primeira hiperpigmentação
são as efélides, chamadas popularmente de sardas. Também nós temos o nevo, que popularmente é chamado de pinta ou de belezinha, que muitas pessoas têm. Pode ser nevo ou nevos, só que nevos é sempre em itálico. E o melanoma. Enquanto que as duas primeiras que eu falei, a efélides e o nevo, são benignas, o melanoma é um câncer de melanócitos, então ele é maligno, potencialmente fatal. O melanoma é característico por essas manchas que têm cores não uniformes, né? Então ele é uma mancha de coloração não uniforme, as bordas são irregulares, muitas vezes pode apresentar um relevo e também ele pode apresentar um aumento progressivo. Então pessoas que têm manchas na pele precisam ficar de olho nessa mancha para ver se ela não muda com o tempo, porque pode evoluir para um melanoma. Então, esses são alguns exemplos de hiperpigmentações. Aqui nós temos um exemplo de um nevo. Esse aqui é um nevo do tipo azul. Ele é um pouco mais escuro. E no histopatológico de uma lâmina, a gente observa a melanina nessa coloração acastanhada, né? Atingindo o citoplasma das células dessa coloração acastanhada. Então, aqui um pigmento melânico em melanócitos de lesão cutânea hiperpigmentado, ou seja, um nevo azul, um histopatológico desse tipo de alteração aqui. Aqui, então, o melanoma, vocês podem ver que ele pigmenta intensamente as células, ou seja, ocorre uma massiva produção de melanina. E aqui tem mais, aqui tem um pouquinho menos, mas esse aqui é um tecido que não deveria produzir melanina, é um fígado, é um tecido hepático, e o fígado não produz melanina. Então, esse é um melanoma que ele migrou, na verdade ele não é que ele migrou, ele se manifestou também no fígado. A gente diz que ele fez uma metástase no tecido hepático. E daí aquele tecido que tem a metástase, ocorre a produção de melanina também. E eu tenho aqui também um outro distúrbio, um quarto distúrbio, que é a acantose nigricans. A acantose nigricans, ela é uma dificuldade na descamação da pele. Lembra que eu falei que o indivíduo ele produz que os queratinócitos eles vão migrando e com o tempo aqueles queratinócitos velhos eles descamam. A acantose nigricans é uma dificuldade na descamação de pele. Então a pele ela fica com esse aspecto mais espessado, tá? E, consequentemente, ela acumula mais melanina também. Então, as pessoas que sofrem de acantose nigricans, elas têm pele com aspecto mais espessado e podem apresentar algumas manchas mais escuras, principalmente na região de dobras cutâneas naturais, como, por exemplo, axila, virilha, dobra do pescoço. Tá? Então, essa é a acantose nigricans. E ela é manifestada principalmente em pacientes com alguns distúrbios metabólicos, pacientes com diabetes mellitus, alguns tipos de cânceres podem fazer com que o paciente ou com que o indivíduo comece a desenvolver a acantose nigricans.